Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um relato de quando eu dava aula para o primeiro ano do ensino médio. Eu dava aula de biologia, estava dando aula ali de bioquímica, eu gostava de dar uma aula dialogada e tal, mas tinha momento que eu tinha que virar de costa e foi colocar umas fórmulas químicas na lousa e eu vi o estojo voando pela janela. Aí eu me voltei para a classe e perguntei, mas o que está acontecendo? Aí eles disseram que o fulaninho lá, um aluno, era muito chato, e por isso eles fizeram isso. Aí eu pedi para esse aluno conversar com a coordenadora, porque eu precisava conversar com a classe. Aí eu perguntei para a classe, mas o que está acontecendo? Por que esse aluno é chato? Aí eles disseram, ele faz fofoca de um para o outro. Quer dizer, de uma forma, assim, errada. Ele estava tentando se enturmar e ele, claro que não ia conseguir desse jeito. E aí eu fui conversar com a coordenadora, e a coordenadora disse que esse aluno apanhava desde a primeira série, que não tinha jeito. Aí eu fui tentar fazer alguma coisa, e aí eu chamei esse aluno na escadaria da escola, que era o momento que eu tinha para conversar com o aluno, era o lugar, e durante o intervalo, eram os momentos que eu, quando tinha problema com o aluno, fazia para ter uma conexão com eles. E perguntei para ele o que está acontecendo, né, o que te entristece na escola, na casa e tal. E ele trouxe uma coisa que eu deixava triste na casa dele. Todas as noites ele tirava a mesa, ele colocava a mesa e ele falava, mãe, de nada, tá? Ele queria que a mãe percebesse que ele estava sendo contribuinte e não sei por que a mãe não percebia. E aí, no outro momento, eu fui conversar com os alunos líderes da classe. Os líderes são sempre esses que fazem o bullying, tá? E eles têm tantos problemas emocionais quanto quem sofre bullying. Isso é um assunto complexo que está sendo estudado agora. E o que acontece? Os adolescentes são grupais. Então, fica mais fácil eles resolverem entre eles, mas tem que ter a orientação do adulto. Aí eu falei para eles, bom, vocês vão pensar numa forma de enturmar esse coleguinha. E a próxima aula, eu não vou entrar na sala e vou deixar que vocês conversem com a classe. Aí, claro, eles se sentiram amados e pertencentes, ou seja, contribuintes. E aí eles decidiram que iriam levar esse coleguinha para os passeios ali de jovens que eles faziam, para shopping, para tomar sorvete, para jogos e tal. Aí, dessa forma, o aluno foi enturmado, não sofreu mais o bullying com essa turma, e ele chegou para mim um dia e falou, professora, escorria lágrima, e ele falou, professora, muito obrigada. Eu nem sei como ele soube que houve uma interferência minha, o que eu podia fazer apenas abraçar. O abraço é uma grande contribuição para uma pessoa que está fragilizada e para todos nós gostamos de abraço. E aí, depois, conhecendo os trabalhos da doutora Jane Nelson, eu fiquei sabendo que ela baseou seus estudos no psiquiatra chamado Alfred Adler, e que ele dizia que todo ser humano tem a necessidade de ser aceito e pertencente. Aceito é o quê? Ser amado, ser bem recebido, no ambiente escolar, em casa, na família, no ambiente do trabalho. E pertencente é o quê? Ser contribuinte, né? E então, intuitivamente, eu usei essas ferramentas e para o próximo vídeo eu vou trazer para vocês uma outra ferramenta que a doutora Jane Nelson nos ensina, que é reunião de família. Porque muitas famílias, sejam como sejam, ou com mães e pais solos, ou com mães e pais separados ou juntos, muitas vezes acontece divergência na forma de pensar com relação à educação das crianças. E aí eu vou trazer como fazer essas reuniões e como determinar as rotinas, os combinados, e aguardo vocês na próxima, ok? Até!